Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Nós estamos começando mais uma edição do Pauta Aberta desta semana. Vamos falar sobre a juventude e o sucesso financeiro, esta relação. E a gente fala desse assunto e vai direto, né? Que é a escolha da profissão. 16, 17, 18 anos, qual a profissão seguir? Sucesso financeiro é o mesmo que felicidade? Vamos falar sobre esse assunto aqui. Porque muitos jovens são influenciados pelos pais e pessoas próximas na hora de escolher uma profissão. E geralmente escolhem com 16 anos de idade, muito cedo, né? As profissões que mais trazem sucesso financeiro, essas estão na mira, não do jovem necessariamente, né? Mas talvez e muito da família. A gente vai entender sobre esse assunto conversando com um doutor em filosofia, Douglas Lopes. Tudo bem, Douglas? Tudo bem, Edilson? Doutor Douglas. Imagina, academicamente sou mestre ainda, mas... Né? E é curioso, né? Trazer logo um filósofo para falar sobre questão financeira, que é uma coisa... Como a filosofia explica essa questão financeira, sobretudo dos jovens e a escolha da profissão, hein, Douglas? Ah, sim. Então, nós temos um horizonte bastante complexo e pertinente para tratar desse tema, né? Talvez seja importante falar sobre a própria questão da reforma do ensino médio, né? Que ao invés de dar mais tempo, mais espaço para o jovem, ela acaba colocando essa condição de ter que escolher ainda mais cedo a carreira, né? Ou seja, ali pelos 14, 15 anos, né? Uhum. Já tem um fardo nas costas, né? Exatamente. E é bom que você fala sobre isso, porque você foi buscar o alicerce da coisa, né? Sim, que sim. é o ensino lá atrás, né? Exatamente. Não podemos pensar no desenvolvimento de um país com uma qualidade de vida, uma qualidade econômica, inclusive, né? Se não pensarmos antes no fator da educação, né? Claro. E nós temos essa questão da pressão em cima do jovem e, como você disse, né, Edilson, muitas vezes a família quer que o jovem ali siga uma carreira de sucesso com uma monetização mais abrangente, garantida, né? Só que nem sempre esse é o caminho da felicidade. Eu sou muito suspeito a falar porque eu sou professor de filosofia, né? Mas nem sempre... Não está legislando em causa própria. Exatamente. Mas nem sempre o dinheiro é a saída para uma vida feliz, né? A nossa sociedade ainda confunde muito, né? Uhum. Não, ser feliz é ter dinheiro. Se você não tem dinheiro, você não é feliz. E o histórico mostra que a vida não é assim, né, Douglas? Ah, sim. Recorrendo à própria questão filosófica, né, alguns elementos da filosofia que podem nos ajudar a entender isso. Aristóteles, por exemplo, vai nos dizer que a finalidade da vida humana é a felicidade, né? Ou seja, todos nós tendemos a sermos felizes. E aí podemos discutir o que seja felicidade, e vai ter uma série de que é muito particular, né? de cada um, né? Exatamente, né? Mas felicidade não tem nada a ver com riqueza. Com dinheiro. Com dinheiro, né? É evidente que nós precisamos disso para a nossa subsistência, claro, né? Para o nosso controle, para a nossa própria dignidade. Sim. No entanto, não é porque um sujeito seja rico que ele seja virtuoso. Isso justifica o fato de alguém que ganha 10 mil reais, vou citar números aqui, 10 mil reais por mês, isso é uma pessoa infeliz. E aquele que ganha um salário mínimo é extremamente feliz. Exatamente. É isso. Sim. E aí tem a questão da realização, né, que é uma questão pertinente de se falar. Porque nem sempre aquele que vai por conta de conselhos de outrem, né? Inclusive trazendo outro filósofo que é o Kant, e o Kant vai nos falar da importância da autonomia, né, num texto chamado Que é Esclarecimento, e ele diz que livre é aquele que é autônomo, né? Em síntese, fazendo uma síntese da obra kantiana, né? Ou seja, aquele que não depende de outro para dizer qual caminho deve se tomar, né? Isso não significa arrogância, né? Não é pelo fato de eu ser autônomo, isso não significa que eu não vou depender das opiniões alheias, ou não se isole, né? Exatamente, né? Mas ao mesmo tempo eu preciso levar isso em consideração
para tomar as próprias escolhas, né? E aí, quando eu faço alguma coisa que abrilhanta a minha vida, eu tendo a ser mais feliz com ela, mesmo que eu não ganhe tanto quanto numa profissão tradicional, né? E a gente pode olhar para os números de concorrência nos vestibulares. Então, as vagas para medicina, para direito, para as engenharias, né? Mas, às vezes, o estudante não tem nada a ver com aquela área, né? Não é aquilo que vai satisfazê-lo, né? E aprofundando mais ainda, radicalizando aqui as nossas questões, nós podemos chamar a atenção para, inclusive, as questões pertinentes à saúde humana, né? Então, antes de vir para cá, levantei algumas pesquisas sobre o nível de suicídios, por exemplo. E aí a gente fala de frustrações. E a gente fala de frustrações, de falta de acompanhamento da família, né, de uma realidade em que as pessoas não convivem mais, ficam presas aos seus aparelhos telefônicos, né? Não conversam umas com as outras, as famílias não dão atenção. E então, dos anos 90 para cá, nós temos um aumento de 90% dos suicídios na adolescência e na juventude. Bem nessa faixa etária de ingressar num curso superior, numa futura profissão. Sim. Aí começa o embate, e muito dentro da própria casa, né, doutor? Exatamente. E aí me coloco numa contraposição, porque o sucesso financeiro, tá bom, ele é importante. Sim. Mas não como o fim da vida. É bom você falar, meio, né? Porque ninguém está dizendo aqui que não é isso, que não é importante ter o sucesso financeiro. Exatamente. Claro, sobretudo numa sociedade capitalista. Sim. Né? Só que não é tudo, né? Exatamente. E é sobre isso que nós estamos falando aqui. Recorro novamente ao Aristóteles para falar sobre virtude, né? Como ter uma vida feliz, então? Uma vida feliz é uma vida norteada pela razão, né? E é claro que a nossa razão é falha, ela é limitada, claro. Mas conforme nós temos experiências, né? Conforme nós conhecemos mais, nós temos mais recursos para encontrar saídas, né? A Marilena Chauí procura uma metáfora bastante interessante para falar do papel da razão no Aristóteles, e ela compara a razão a um barco com um leme, né? Porque o leme é aquele que direciona o barco. Então, se nós tirássemos o leme dali, nós não saberíamos para onde nosso barco iria parar. A deriva, como se fosse a deriva. Exatamente. E como que nós usamos a razão, então, para fazer escolhas, né? Vai dizer Aristóteles, as nossas escolhas sempre devem partir do princípio de mediania, né? Ou seja, eu devo escolher o meio termo entre o excesso e a falta, né? Então, por exemplo, quando nós comemos demais, nós pecamos pelo excesso. Mas passar fome também não é saudável. Nem a gula e nem a fome. Nem a gula e nem a fome. Então, nós vemos doenças na sociedade contemporânea, como anorexia, como bulimia, né? Ou excesso, né? Ou excesso, pelo contrário, provocado muitas vezes pela ansiedade, né? O ser humano ainda não aprendeu o meio. Exato. Ele está nas margens ainda, Sim. Ou de um lado ou de outro. Aquele princípio que as avós falavam, então, né, de que, olha, tudo que é demais faz mal, né, ele é aristotélico e ele é bastante pertinente para nós encontrarmos aí uma saída para as nossas escolhas e escolhermos aquilo que nos faça mais felizes, né? Olha aqui, telespectador, viu só a importância de trazermos um filósofo para debater sobre o assunto? Importantíssimo. Obrigado. Você não acha um fardo muito pesado para um jovem de 14, um garoto de 15, 16 anos carregar, com essa idade, ter que escolher a profissão? Edilson, veja, quando eu comecei a lecionar uns 12 anos atrás, por exemplo, eu lembro muito que o discurso era esse, né? De pensar em como ter uma carreira de sucesso, em como avançar, em como progredir. Pensava-se em colocar as crianças, os adolescentes no maior número de cursos e atividades possível. Só que nós começamos a lidar com a ansiedade e com a depressão. Que é outro grande problema do ser humano. Que é outro grande problema. Então, me parece muito que a nossa sociedade, e muitas pessoas começam a se atentar para isso, começam a perceber o outro lado, ou seja, a necessidade de tirar um tempo para o ócio, né? O ócio não é uma coisa
para, entre aspas, né, para vagabundos, né? Mas o ócio é necessário para a vida. Eu acho que foi o Cortella, né? O Mário Sérgio Cortella que falou. O ócio produtivo. Exatamente, né? Para os gregos, o ócio era justamente o tempo para se pensar, para refletir. Produtivo. Né? Produtivo, né? Então, se você entra numa rotina de trabalho e não tira um tempo para si, para o lazer, para a família, você vai começar a ter prejuízo na sua saúde. Né? E então, os elementos da medicina, da neurologia, da psiquiatria, eles conseguem contribuir para nos apontar esses dados, né, esses índices que são crescentes, e muitos procuram, inclusive, saídas que são filosóficas, né, que são essas de procurar uma vida de qualidade, mas fugindo dessa pressão toda que a sociedade nos coloca. Ele terminou o ensino médio com 16 anos de idade, 17 anos de idade. Esse ócio seria o quê? Um ano fazendo outras coisas, 2 anos fazendo outras coisas, que não necessariamente pensando já em ingressar no ensino superior, fazendo o quê? Línguas, viajando, esse seria o ócio? Não, ele não precisa interromper a vida dele depois do ensino médio, né? Ele pode até direcionar para as áreas que ele queira fazer, né? No entanto, o que é importante as pessoas pensarem? É pensar no final de semana juntos, por exemplo, né? No dia a dia, criar momentos para ficarem juntas e criar momentos para pensar na própria vida. Né? Quando nós pensamos, por exemplo, voltando lá na mitologia clássica, né? Nós temos a história de Prometeu e Epimeteu. Né? E Prometeu e Epimeteu eram 2 titãs que notaram que o mundo estava chato na mitologia grega, né? Então os deuses estavam lá, cada um cumpria o seu papel, mas eles não tinham distrações. E Prometeu vai até Zeus e propõe a Zeus que se crie um mundo com os animais, né? E para que os deuses possam se divertir a partir disso. Um pouco de aventura. Ter um pouco de emoção, né? Isso. E Zeus aceita e ele lhes dá 2 bacias, né? Uma das bacias cheia de virtudes e a outra cheia de vícios, né? Ou qualidades e defeitos. E né, tem até aquele ditado popular que diz que Deus não dá asa para cobra, né? Por exemplo, porque todas as coisas devem ter equilíbrio, né? Então, por isso, na natureza, a cobra, por exemplo, é venenosa, mas é cega. Então, todas as coisas têm um defeito e uma qualidade. E, no entanto, fica lá uma criatura a qual não era atribuída nenhuma das características, nem defeitos, nem qualidades. E eles percebem aquilo, ficam desesperados e recorrem a deusa Atenas, que é a deusa da sabedoria, né? E Atenas presenteia o homem, então, com astúcia. Né? E a astúcia não é precisamente um defeito ou uma qualidade. Depende daquilo que você vai fazer com ela. Né? O cristianismo, por exemplo, vai encontrar nisso a questão do livre-arbítrio. Um pensador chamado Jean-Paul Sartre vai nos chamar a atenção para o fato de que estamos condenados a sermos livres. E parece muito contraditório isso, né? Mas a nossa saída para a realidade se depara com a questão da escolha. Então, a liberdade, ela nos traz a necessidade da responsabilidade. Se eu sou livre, eu sou responsável, né, por aquilo que eu faço. Parece paradoxo, né? Exatamente. Né? Parece paradoxal, mas desde o momento em que o despertador toca, sou eu que tenho que decidir o que eu vou fazer, né? Se eu vou sair da cama ou não. E eu penso nas implicações que as pessoas ao meu redor, numa esfera mais próxima, vão sofrer, né? A partir das minhas escolhas, e também por uma questão mais ampla, né? Eu sempre falo com os alunos, assim, na educação básica, por exemplo, pensem no papel que cada elemento tem, né? Então, já pensaram o quanto é complexo o fato de você ter um pão na sua mesa?
Então você precisou de alguém que fosse plantar o trigo, Colher o trigo, colher o cuidar trigo, do trigo, né? Cuidar, exatamente. Fazer todo o processo, toda a cadeia, né? Exatamente, moer esses grãos. Daí você vai precisar de alguém que crie vacas, né? Que tire o leite e assim por diante, né? Então, todos nós temos um papel. E não existe segredo para pensar no papel, né? Para pensar nas nossas escolhas, nas nossas decisões. E aí nós nos deparamos com esse elemento que é a angústia. Veja só, nós temos só astúcia, ou seja, se nós jogamos um osso, por exemplo, a um cão, o cão vai comer, né? Agora, se nós estamos passando em horário de almoço em frente a um restaurante sem dinheiro, quem sabe, nós vamos assaltar o restaurante por conta disso. Porque nós decidimos quem nós somos, né? Nós escolhemos aqueles que nós somos. A angústia, o homem traz a angústia desde que o homem é homem, né? Sim. Desde exato. que o homem é homem. Eu queria que você, daqui a pouco, falasse sobre essa relação do pai e filho, né? Filho e pai, na hora exatamente do futuro, da escolha do futuro do filho. Se isso é de agora ou se isso vem de há muito tempo na nossa sociedade. E outra coisa, a relação do jovem com a questão financeira hoje mudou muito em relação aos últimos anos, às últimas décadas. Nós estamos hoje em função desse mundo, né, todo globalizado. Um mundo mais capitalista. Como é que está o jovem hoje nesse mundo todo e qual a influência desse mundo para a escolha da profissão? Não saia daí, o Pauta Aberta volta já já. Muito bem, voltamos. O tema de hoje do Pauta Aberta, juventude e o sucesso financeiro. Sobretudo a escolha da profissão, logo cedo, né? Já falamos sobre isso aqui no primeiro bloco com o nosso convidado Douglas Lopes, que é doutor em filosofia. Ô Douglas, essa é uma discussão recente ou essa é uma discussão já de muito tempo, hein? A juventude ter que definir o futuro e pensar no financeiro. É agora que estamos falando sobre isso? Décadas para cá ou faz tempo isso? Então, nós temos algumas transformações históricas para apontar, né? E se pensarmos, por exemplo, na Idade Média, as coisas eram mais rígidas, né? Então, aquele que nascia nobre, que nascia por sangue, ou seja, os seus ancestrais eram nobres, ele ficaria naquela condição. E ele não teria como cair, né, descer de classe social, né? Se nascia camponês, era impossível que um dia alçasse a nobreza. Como se fosse uma casta. Exatamente. Na Índia tem isso ainda hoje. Exatamente, né? Então, nós temos vários modelos de sociedade que são mais ou menos flexíveis. E pensando no caso do Brasil, por exemplo, nós podemos lembrar aqui do Brasil caipira, né? Até a década de 1960, o Darcy Ribeiro é um autor que vai caracterizar os elementos desse Brasil. Em O Povo Brasileiro. Em O Povo Brasileiro, em que as pessoas conseguiam cultivar, garantir a própria subsistência a partir de elementos simples, né, com contato com a terra. Então você trazia ali elementos dos povos indígenas, dos povos africanos, dos europeus. Uma vida simples financeiramente, porém feliz. Sim. No mundo deles. Exato. Tinha técnicas que garantiam a subsistência, né? Então as famílias faziam lá desde o fermento para fazer o pão, né? Tudo. Isso era bastante interessante. Então a preocupação com aquilo que o filho seria profissionalmente, ela não era tão intensa, né? Você tinha uma preocupação em relação a seu filho ia ser uma boa pessoa, ia agir moralmente, né? Ia ser um cidadão ético ou não, mas profissionalmente não havia tanto essa preocupação, a não ser... Não era esse o foco, né? Não era esse o foco, a não ser nos contextos urbanos, né? Agora, com o advento da urbanização, da expansão demográfica, industrialização, globalização, as influências tecnológicas, né, nós mudamos os meios de produção. Afinal de contas, é necessário alimentar todas essas massas, né? E não só alimentar, mas criar uma vida humana digna.
E começamos a pensar mais sobre esse elemento que é a profissão. Muito embora pensar em currículo hoje, pensar em formação, seja uma coisa desafiadora, porque as tendências de mercado, elas não têm demonstrado que criarão carreiras mais abertas, né, em que o sujeito nunca pare de estudar e sempre precise estar se reinventando, né? Então, aquilo que o mercado tem apresentado como condição, e daí eu não estou fazendo um juízo de valor, né, fica para os espectadores pensarem sobre isso, né, mas é de que tem alguém que sempre precisa estar se reinventando, né, porque a relativização das relações de trabalho, ela tem se amplificado nesse contexto, né? Então, por exemplo, no meu caso, né, quando eu comecei a trabalhar também as pessoas falavam, essa profissão nunca vai mudar. E aí, de repente, vem a tecnologia. Você tá louco? Vai fazer filosofia? Exatamente. Não era isso? De repente vem o EAD, né, na educação. Claro. E é uma coisa que eu mesmo passei na família. Não, como assim? Você vai fazer filosofia, né? Esse negócio que não dá dinheiro, etc. Então vai ser professor. Você é o case aqui. Isso, mas consigo me realizar diante desse horizonte, né? Ter uma vida digna, né? Sem dúvida. Outra coisa, as redes sociais, elas mudaram muito? Essa juventude de hoje, essa relação com o sucesso, como é que você vê a rede social hoje? A gente tem esse fenômeno porque todo mundo hoje, né, entre aspas, é youtuber, né? Todo mundo consegue se comunicar. No entanto, nem sempre essa comunicação tem uma qualidade editorial, né? Essas pessoas nem sempre têm formação, ou seja, como Humberto Eco apontou, né? As redes sociais deram voz a uma legião de imbecis, né? E aí nós temos outro conceito da filosofia que é interessante para trazer, que é o da alienação, né? Também. E ele é trabalhado pela Escola de Frankfurt ali no século XX, por alguns filósofos que estudaram, inclusive, como o nazismo ascendeu através da indústria da propaganda, né? Porque a população alemã foi convencida daquilo, de certa forma, e isso com o uso da propaganda. E hoje, os meios de comunicação... Tanto que, me perdoe, sim, a Alemanha entrou em guerra e a maioria dos alemães não sabia que a Alemanha estava em guerra. Então, exatamente. Exato. E essa condição de alienação, ela é bastante peculiar, porque ela traz consigo essa característica de engano, né? Então, nós temos uma sociedade cada vez mais consumista, né? E daí, novamente, não é esse precisamente o problema, né? De manter relações de troca através do dinheiro, etc. e tal. Mas nós temos um problema de pensar que todas as soluções para a vida humana estejam no consumo, né? E no sucesso financeiro. Mas isso você acha que é o que permeia hoje a cabeça do jovem? O consumismo, o ter e não necessariamente o ser? Exatamente. Esse é um problema bastante grande e que nós temos o papel enquanto pais, enquanto família, enquanto, né, educadores, de mostrar para o jovem que a realidade é mais do que o consumo, né? Que os momentos importantes, muitas vezes, são aqueles o mais simples possível. Afinal de contas, os ofícios, eles são simples, né? O labor humano, ele é simples, ele é cotidiano. Na maioria das vezes o labor é enfadonho, mas né? Me permita, né? Repetitivo. Fica difícil para um pai colocar na cabeça do jovem, do filho, tudo isso que você está falando, e você está correto, quando ele tem o colega, o amigo que viaja 2 vezes ao ano para o exterior, tem relógio novo, modelo de celular diferente. Como é que o pai lida com isso dentro de casa? Essa é uma aflição complicada, né? E para além das relações... Porque o jovem, os jovens eles têm referências, né? E jovem tem referência e quer a referência, ele carrega 24 horas por dia. Aí o pai chega e fala, meu filho, a vida não é assim. E aí? Exatamente, né? Mas é curioso pensar, por exemplo, na construção do valor. O que leva uma pessoa a pagar o preço de um automóvel no aparelho telefônico?
né? E aquele aparelho telefônico pode fazer o que todos os outros fazem. Sim. No entanto, existe a criação de valor ali. E aí você pode pensar em N marcas, né, que muitas vezes fazem tudo que as outras marcas fazem, mas foi criada uma imagem em relação a ela que leva ao consumo. Então, não existe segredo também para apresentar alguma orientação de saída, mas o diálogo sempre tem um peso fundamental. Você acha, como filósofo, para a gente concluir, que batemos no teto, a sociedade começa a se rediscutir e daqui não passa? 30 segundos. Eu acho que essa discussão é bastante pertinente e que nós precisamos rediscutir a sociedade, né? Em termos ambientais mesmo, a sociedade ela é insustentável, né? E se pensarmos desde a exploração dos metais que estão acabando, como silício, né? Eu uso meu celular 2 anos, jogo ele e tenho desperdício material que é finito na natureza. A água, né, que está acabando. Né? A água, o uso de agrotóxicos e assim por diante. Né? É verdade. Douglas, prazer conhecer você, prazer conversar com você sobre esse assunto tão espinhoso, né, para muitas famílias, né? Discutir a relação do jovem dentro de casa com a questão financeira, sobretudo a escolha da profissão, o futuro do jovem e a idade tão pouca, né, para se definir o futuro. Muito obrigado pela sua presença. Conversei com Douglas Lopes, que é doutor em filosofia. Se você quer rever este conteúdo, este e outros da nossa programação, acesse o nosso youtube.com/TV Evangelizar Oficial. Nós ficamos por aqui, voltamos na semana que vem com mais um convidado. Muito obrigado pela sua audiência, aproveite bem a sua semana. Fiquem todos com Deus. Tchau, gente.